Vamos à perguntinha da enquete de hoje. Você paga ou pagou o INSS? Participem com a gente. Hashtag sim ou hashtag não, a gente quer muito saber de vocês, que é um assunto que impacta, eu acho que todo mundo, né, Lucas? E eu acho que essa pergunta também já traz um alerta, né, da importância de você fazer isso. A gente já reforça com a doutora. Lembrando que pelo WhatsApp, então, você manda também sua pergunta. Se você for pedir para a doutora ajudar você a entender algum cálculo, mande bastante informação de data, aí também ela pode te ajudar. O que não der para responder ao vivo aqui, no Instagram a gente mostra, ela pode responder também, tá bom? Mandou no nosso WhatsApp com 12997167989, tá aqui para vocês o número, com hashtag falando nisso, o jeito tá escritinho aqui também, você concorre a um par de convites do cinema. Um presentinho de gratidão por você junto com a gente participar do programa. Perfeito, a gente quer muito que vocês participem e tirem as dúvidas, viu? E o nosso assunto de hoje é muito importante, né, amigo? Com certeza. Se tem alguma dúvida sobre esse assunto, Previdência, mande as perguntinhas então com hashtag falando nisso e a gente traz para você. Sim, que a gente sabe que é um assunto que gera muitas dúvidas e também gera muitas expectativas, né? Que é a aposentadoria pelo INSS. E é comum mesmo, como a gente comentou no começo do programa, né? Que as pessoas fiquem inseguras. A gente sente assim, né? Parece, será que eu estou fazendo certo? Quando que eu vou realmente conseguir me aposentar? E para esclarecer essas questões, a gente conversa com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Monize Veneziani, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada. Doutora, é muito bom a gente já trazer esse alerta de começo, porque, infelizmente, toda vez que a gente fala desse assunto, vemos pessoas participando pelo WhatsApp que nunca pagaram o INSS e querem saber se tem direito a se aposentar através da Previdência, né? Qual a importância da pessoa ter a consciência de pagar e também de participar desse movimento aí do INSS? Certo. Então vamos lá. É muito importante o pagamento do INSS, tá? O INSS, ele tem dois braços. Então ele tem a Seguridade e a Previdência. Na Previdência, a gente vai pensar nos benefícios de aposentadoria. Então, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, do professor, deficiente ou por especial. E a Seguridade, a gente tem que pensar que até a gente se aposentar, muita água passa debaixo da ponte. Então, a gente tem os benefícios de incapacidade, né, que é o auxílio-doença, aposentadoria, a gravidez, então o salário maternidade. A gente tem também a pensão por morte, que infelizmente pode acontecer antes de aposentar. Então, a gente também precisa deixar essa contribuição em dia para deixar os nossos entes queridos com esse possível benefício. E também tem o auxílio reclusão. Outra dúvida também que todo mundo tem, né? Claro, sobre a importância de contribuir, é o tempo que precisa contribuir para se aposentar, né? Existem casos e casos. Explica isso melhor para a gente, por favor. Certo, existem casos e casos mesmo. Antigamente, existiam até mais casos, tá? Depois da reforma, ele ficou meio que padrão, por idade, então tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição a mulher e 62 anos de idade, e o homem 65 anos de idade, e para quem já contribuía antes da reforma, 15 anos de tempo de contribuição. Os que estão começando agora vão precisar de 20 anos de tempo de contribuição. Mas, claro, nós temos outros tipos de aposentadoria. Nós temos as aposentadorias especiais, então, para pessoas que sempre trabalharam em condições insalubres. Então, médico, dentista, o engenheiro, eletricista, o profissional ali que trabalha na câmara fria. Existem vários tipos de profissionais que trabalham com insalubridade. Estes também irão se aposentar um pouco mais cedo. O deficiente, tanto a mulher quanto o homem, ele também vai se aposentar mais cedo, por tempo de contribuição, dependendo do grau da deficiência ou a idade. A mulher, ela se aposenta aos 55 anos de idade, não aos 62, e o homem, ele vai se aposentar aos 60 anos de idade. Pensa na diferença, que a gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente aqui são MEI, que é o microempreendedor individual, também o contribuinte individual, né? O facultativo e a dona de casa, que a gente já reforçou aqui no programa com a doutora, como é importante essa contribuição. Qual que é a diferença? Certo. Então, quem é funcionário CLT, né, que é empregado, ele paga o INSS e a empresa a empresa retém dele e a empresa que repassa isso para o INSS. Mas fora isso existe, então, o contribuinte individual, que é aquele autônomo. E o autônomo, ele é contribuinte obrigatório. Se ele não pagar, ninguém vai pagar por ele. Então, é muito importante. Existem duas formas de pagar.
o 11% do salário mínimo, que hoje está dando R$ 166,98, ou 20% do salário mínimo, que dá R$ 303,60. E qual que é a diferença? O de 20%, ele pode se aposentar acima de um salário mínimo. Porém, é importante fazer certinho o cálculo, porque muitas vezes a pessoa que está pagando o 20%, ela também vai se aposentar com salário mínimo. Então, é importante saber até para economizar nessas contribuições, tá? E existe também, né, a dona de casa, que ela pode pagar como facultativo. A gente fala que não trabalha e não tem renda, mas ela trabalha muito, né? Ela só precisa cadastrar, então, no CRAS, né, naquele CAD único, e, se autorizado, a pagar no código 1929, 5% do salário mínimo. Também existe a dona de casa que muitas vezes não consegue se cadastrar no CRAS por algum tipo de requisito que ela não conseguiu cumprir, mas ela também pode pagar e deve pagar 11% do salário mínimo, tá? E uma dica, gente, muito importante: paguem INSS, porque muita gente chega depois no nosso escritório com 65 anos de idade perguntando se pode se aposentar, mas nunca pagou. Então não pode se aposentar, só pode se aposentar quem realmente pagou. Ó, então a gente aproveita, para você que está assistindo a gente, vou colocar um Instagram aqui, tá? Da Veneziane Advogados, que podem te ajudar em qualquer assunto sobre isso. Se você tem alguma dúvida, a gente às vezes não consegue colocar todas as questões aqui no programa, né, amigo? Então, a Veneziane Advogados consegue ajudar vocês no Instagram. E tem muito conteúdo lá sobre isso, sobre muitas informações que vocês podem ter nessa página aqui que está na tela para vocês, tá bom? São muitos detalhes, né? Então, às vezes, a gente quer até ajudar você em casa, mas vale a pena entrar em contato com eles mesmo. Já já a doutora volta para responder mais perguntinhas de você aí de casa. Temos aqui 87% dizendo que sim. Até você que fala não pra gente, explica o porquê. Queremos entender o porquê que você não paga, né? Até para, de repente, trazer curiosidade sobre isso, que é interessante. Entender também a importância, né, de participar, de pagar, enfim. Participe com a gente. Inclusive, ó, esse par de ingressos para o Cinemark pode ser seu, tá? É só por esse número aqui você usar a hashtag falando nisso. Então, depoimento, uma dúvida, uma pergunta, usando a hashtag falando nisso, você concorre a esses 2 ingressos para o Cinemark, tá? No 997167989. Já a gente entra, né, com essas perguntinhas. Esse bloco mesmo, tá? Espera só um pouquinho. Antes a gente só vai para o açaí para trazer mais perguntinhas para a doutora Monize Veneziane, que é a nossa referência no assunto hoje. Vamos lá. Aqui com a Vanessa no Açaí Colinas, conversando um pouco sobre contas. Muita dor de cabeça de muito brasileiro. Você já atrasou alguma conta? Já atrasei, já esqueci. E como foi? Foi de luz, de água, você lembra? Foi de energia elétrica, era no débito automático e eu não sei o que aconteceu. Saiu do banco do débito automático e quando eu fui descobrir, já que tinha 2 contas atrasadas. Dor de cabeça, né, depois. A gente no estúdio está conversando um pouco sobre previdência. Vamos falar do contribuinte facultativo. E esqueceu de contribuir, esqueceu de pagar essa continha. Pode haver alguma recomendação? O que ele pode fazer? Então vamos lá, o contribuinte facultativo, assim como o contribuinte autônomo também, tá? O ideal é que não atrase, mas se atrasar, atrase até no máximo facultativo 6 meses, mais do que isso não conta, então é melhor nem pagar. Se por um acaso atrasou por dias, vai lá no site do INSS, gera uma nova guia com juros certinho e aí sim pode pagar, tá? Mas a nossa recomendação sempre é não atrase. Se o INSS vence no dia 15, pague dia 14, mas não pague dia 16. E se cair no final de semana, pague na sexta-feira, mas não pague na segunda. E se a pessoa, na verdade a gente está falando do atraso, né? E se a pessoa adiantar, também atrapalha esse processo ou não? É que, na verdade, sempre é atrelado ao salário mínimo. Então, se ela adiantar, por exemplo, eu quero pagar 3 contribuições de uma vez, ela até pode, tá? Mas ela não pode ultrapassar, por exemplo, o ano, porque o salário mínimo vai aumentar e aí as contribuições vão ficar abaixo do mínimo. Então, a recomendação é sempre pagar em dia. Muita gente também procura a gente e fala, faltam 3 anos, posso pagar de uma vez? Não, não pode, tem que pagar certinho, esperar os 3 anos e aí vai sim contar para a sua aposentadoria tão desejada. É a ansiedade de querer aposentar, né, gente? Super entendemos isso, tá certo? Olha, muitos famosos já passaram perrengue nesse processo de aposentadoria, com documentações, a gente vai ver essa curiosidade agora.
E tem famoso por aí passando por uns perrengues com benefícios, viu? Por exemplo, a Fernanda Montenegro. Em 2019, seus benefícios de aposentadoria e pensão por morte do marido foram cortados pelo INSS por ausência de prova de vida presencial, levando a atriz a constar como morta no sistema. Durante a pandemia, ela não conseguiu resolver a questão e em 2022 entrou na justiça para reaver os valores e regularizar toda a situação. Em 2023, venceu a ação. O INSS foi condenado a pagar mais de 334 mil reais em atrasados e 10 mil em indenização. E em maio de 2023, a dançarina Thaís Carla descobriu ao acessar os documentos que ela, sua mãe e sua irmã foram registradas como mortas pelo INSS. Os registros mostravam erros graves, como o nome do pai incorreto, tipo sanguíneo errado, além da indicação que moravam no exterior. O documento ainda indicava que outras pessoas estariam recebendo benefícios em nome delas. Thaís acionou os advogados e expôs o caso publicamente. O INSS afirmou que não conseguiu confirmar sem os dados adicionais e alegou restrições da LGPD. À época, a influenciadora chegou até a postar uma foto com seu atestado de óbito. E minha irmã e minha mãe faz 2 semanas que elas morreram. Gente, isso é um absurdo, tô aqui vivíssima. E o ex-jogador, o craque Neto, sofreu diversas lesões ao longo da carreira, incluindo tornozelo, quadril e coluna, que deixaram sequelas permanentes. Em 2019, entrou com uma ação pedindo auxílio acidente, benefício destinado a quem sofre redução definitiva da capacidade laboral. Primeiramente, o INSS negou, e em 2022, Neto venceu em segunda instância. O direito foi reconhecido com retroativos desde outubro de 2019, acrescidos de 13º, juros e correção. O INSS recorreu, mas perdeu e agora paga os valores. E um dos casos mais recentes, em 2025, Hermeto Pascoal recebia o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e ficou quase 2 anos sem sacar o dinheiro. Isso levou o INSS a bloquear esse benefício. Após denúncia pública, o INSS explicou a situação e reativou o benefício em abril deste ano. Doutora, interessante isso, né? Porque nesses casos que aparecem a certidão de óbito, isso tem a ver com fraude? Muitas vezes sim. Pode, claro, ter erros, né, no sistema e tem muitos nomes parecidos, né? Isso pode acontecer, mas normalmente está ligado à fraude. Infelizmente, ainda existem muitos casos. Então, assim, esse caso da prova de vida é uma forma de combater um pouco a fraude, porque existe muita gente que já estava falecida, mas que ainda os entes queridos, enfim, né, ou outras pessoas, servidores, inclusive, do INSS, estavam ainda recebendo aquele benefício indevidamente, né? É complicado, né? O jeitinho brasileiro, né? A gente fala tanto dos políticos, na hora da pessoa fazer diferente, faz igual no ou dia a pior. dia tá fazendo um monte de burrada. Atenção, né? Que isso entre na sua consciência, você reflita caso viva isso, tá certo? A Denise de Caçapava mandou uma perguntinha, a primeira que a gente traz hoje aqui. Ela tem 21 anos de contribuição ao INSS. Ela está com 59 anos. Ela quer saber se deve continuar contribuindo. Obrigado, meu amor. Um beijo. Oi, Denise. Vamos lá. Você tem, então, 59 anos e 21 anos de tempo de contribuição. Isso. Teoricamente, não precisa, tá? Porque a gente precisa só de 15 anos de tempo de contribuição e aí só esperar 62 anos de idade. Mas também não é indicado você parar de contribuir. Por quê? Você perde, então, o vínculo com o INSS. Então, se sofrer um acidente, se vier a falecer, não deixa pensão, se tiver algum problema de saúde mais grave, até uma aposentadoria por invalidez, você não vai ter direito. Então, o ideal mesmo é você consultar um advogado especialista para ter certeza. Por quê? Esses 21 anos, às vezes já deu tempo, né? Porque precisaria de 15 anos, mas não deu a carência, porque você pagou em atraso, ou porque as contribuições estão erradas, ou porque tem algum vínculo no seu CNIS ali que não está de acordo. Então, antes de eu te indicar parar de pagar, o ideal é passar numa consulta para a gente ter certeza se é possível ou não. Então, respondendo a essa pergunta e mais outras dúvidas que vocês tiverem, vou deixar o Instagram, tá? Que é o Veneziane Advogados, para vocês tirarem as dúvidas sobre esse assunto, sobre o tempo de contribuição, sobre há quanto tempo vocês precisam, a papelada necessária. Então, aproveitem aí a indicação do Instagram Veneziane Advogados. Bom, vamos lá então. Resultado final da nossa enquete. Você que participou com a gente respondendo o hashtag sim ou hashtag não sobre o assunto de hoje. Você paga ou já pagou o INSS? 84% dizendo que sim, a gente manteve o mesmo número. Deu uma aumentadinha bem pouquinho no quem não contribui. Verdade. Mas ainda dá tempo de você participar, que no próximo bloco tem sorteio desse par de ingressos para o Cinemark, tá? É só usar a hashtag falando nisso.
Mande suas dúvidas para esse número. Ah, não tá o número aqui, mas eu vou Vamos falar o lá. número para vocês. 997-167989. Obrigada. Tá certo, viu? A doutora Monize Veneziani está respondendo as nossas dúvidas. Pode, então, mandar sua perguntinha. Antes de entrar com a sua pergunta, tem uma pergunta direto da Açaí. Vamos lá. Aqui com o José Marcelo, no Açaí Colinas. José, você conhece alguma dona de casa que já chegou a se aposentar? Dona de casa, não. Devia de ser igual para todo mundo. Agora, empregada, assim, doméstica, sim. Devia de variar a regra para geral, né? Às vezes a gente não conhece muito, até por conta da desinformação, né? Muitas donas de casa não conhecem a maneira com que deve se aposentar. Vamos entender no estúdio, então, como que ela pode fazer isso? Passo a passo para a dona de casa que quer se aposentar. Legal. Ótimo. Então vamos lá. A aposentadoria precisa necessariamente pagar. Então precisa pagar o INSS. Como que ela paga? Ela paga no código 1929, se ela tiver um cadastro no CRAS, que é aquele CAD único, tá? Tem que ter alguns requisitos. Então é importante não só pagar, é importante ir no CRAS, fazer o cadastro e aí sim começar a pagar 5% do salário mínimo. Ou então, aí tem 2 códigos facultativos, 1406 ou 1473, que é 11% ou 20% do salário mínimo. É muito importante, antes de começar a pagar também, entender com quantos anos vai se aposentar e por quanto tempo é necessário pagar. Porque às vezes a dona de casa, ela é dona de casa hoje, mas ela já teve um tempo de contribuição antigamente, antes de se casar, antes de ter filhos. Então é importante, porque esse período que ela já contribuiu, ele não some. Ele vai poder, então, considerar e contar para os 15 anos de tempo de contribuição. Então, é muito importante contar com a ajuda de um advogado, fazer essa contagem para depois começar a pagar. Doutora, falando em contagem, por exemplo, você falou que a mulher, né, se aposenta com 62 anos e tem que ter 15 anos de contribuição. Então, teoricamente, a mulher pode começar a pagar só com 47 anos? Ela Porque, pode. por exemplo, eu pago já tem uns quase 20 anos. Sim. Eu não preciso mais pagar para conseguir me aposentar com 62, por exemplo? Isso, é verdade, tá? Teoricamente. Porque assim, ela pode sim começar então a pagar dos 47 anos aos 62 anos, 15 anos, com 62 ela vai se aposentar. Porém, dos, sei lá, 18 anos, né, até os 47 anos, muita coisa aconteceu na vida dela. Provavelmente ela teve filho, às vezes ela pode ter alguma doença. Então, o INSS ele não serve só para aposentadoria, ele serve para a parte da seguridade também. Então, a importância de pagar antes também. E no seu caso, esses 15 anos que você já pagou, ele conta sim para a sua aposentadoria. Pode, de repente, parar de pagar? Não, por causa da seguridade. É importante se você ter esse vínculo também. E como você é ativa, o contribuinte individual ou o CLT, eles são obrigados a pagar. E também é muito importante porque, às vezes, você pagou, mas não pagou num teto ou não pagou numa contribuição muito boa. Então, se a gente pagar mais, a gente pode descartar as menores contribuições e somar só as maiores contribuições para que a sua aposentadoria seja melhor. Tá certo. dá Isso pra é o planejar, né? planejamento, isso mesmo, essa palavra, amiga. Planejamento previdenciário. Quer entender mais, quer saber como você pode se aposentar melhor? Vou deixar o Instagram aqui para vocês, Veneziani Advogados, vou esperar aqui para vocês, por quê? Por lá você pode mandar informações suas, questionar também, e eles vão ajudar você a chegar num valor que é melhor para você fazer esse planejamento tão previdenciário. Está aqui na tela para vocês. Veneziani Advogados. Bora seguir e conversar. Eu sei que tem muita pergunta chegando, não vai dar tempo de responder todas. Então já pode mandar essa pergunta para cá também, tá certo? Como o Renato Júnior que mandou para o nosso programa, colocou o hashtag falando nisso, vai participar do sorteio. Está comentando aqui sobre a mamãe dele. Um abraço para você, meu amigo. Minha mãe recebe de pensão 50%, mais 10% do benefício do meu pai falecido. Ela tem 83 anos, tem doenças crônicas, você coloca aqui diabetes, hipertensão e artrose severa no joelho, com locomoção reduzida. É possível melhorar essa pensão? Infelizmente não, tá? Por quê? Porque ele bem diz ali que o pai faleceu depois da reforma, ou seja, depois de 2019. E a regra é essa. Só existe uma exceção da regra. Se a sua mãe ela fosse deficiente grave, ou mental ou físico. Mas essas doenças crônicas, elas não são consideradas graves. Então, infelizmente, essa é a forma de cálculo, 50% mais 10%. Olha, a Vera também aqui mandou uma mensagem pra gente. Uma pessoa que trabalhou 10 anos e pagou 5 anos de INSS e aposenta com 62, ela terá direito só ao salário mínimo?
Como é que funciona isso, doutora? Depende, porque ela pode ter trabalhado 10 anos e ganhado mais do que o salário mínimo. Tá? Então, o fato dela ter contribuído 15 anos com o salário mínimo não significa que ela vai se aposentar com o salário mínimo, tá? Então, muitas vezes, a gente inclusive indica, pague 180 meses, que é a mesma coisa que 15 anos, no teto. E aí ela vai se aposentar com 60% do teto, ou seja, R$ 4.900. Então, é muito importante verificar essa forma de cálculo e também o planejamento para ver a forma mais inteligente de pagar menos e receber mais. Tá certo. No próximo bloco a gente volta só com perguntinhas de vocês, tá? A gente promete que a gente não inventa pergunta aqui, tá certo? De volta para o assunto de hoje, hora de ver a participação de vocês. Vamos ver? A Klaus Dovalda mandou: olá, eu pago MEI e às vezes eu pago atrasado. Esses que pagam atrasado entram para me aposentar? Em regra, sim, mas o ideal é não pagar em atraso, tá? Até 1 ano de atraso, ainda é possível contar para tempo de contribuição e carência, mas ideal mesmo é não atrasar. Tá certo. A Oni Rodrigues, obrigado pelo carinho, Oni. Diz que assiste diariamente, a gente fica muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu posso pagar o retroativo? Não, infelizmente não pode, tá? Na maioria dos casos não pode. A não ser que não tenha perdido a qualidade de segurado, que é esse vínculo com o INSS que dura 1 ano. Mas, assim, normalmente não pode. Se você for no INSS, eles vão gerar a guia e pior, não vai contar. Então, por favor, não pague em atraso. Pague todos os meses, um atrás do outro. Olha, a Conceição Freire, e não é a Conceição? É a Conceição, sim. Isso, usou a hashtag falando nisso, está concorrendo ao par de ingressos. Boa tarde, me chamo Conceição, sou do lar e pago meu INSS particular, inclusive recebi por 4 meses auxílio maternidade no ano passado. Vamos falar um pouco sobre isso, porque tem gente que não sabe que existe esse auxílio maternidade, né, doutora? Exatamente, e agora o contribuinte individual e o facultativo, ele não tem mais uma carência de 10 meses. Então, você descobriu que está grávida? Calma, dá tempo ainda. Paga uma contribuição e vai receber esses 4 meses de salário maternidade, porque você pode se igualar ao contribuinte que é o empregado. Então, isso é uma dica muito importante, porque acabou de sair, foi julgada agora recentemente pelo STF. Olha, informação fresquinha pra gente, né? O Ronaldo faz uma pergunta curiosa. É verdade que se eu tiver 15 anos de contribuição, não preciso mais pagar INSS? Só precisa guardar a idade de 65? É isso mesmo, Ronaldo, em tese, tá? Porque as contribuições a gente precisa entender se elas realmente foram feitas dentro do prazo, se elas estão em dia e se elas estão no valor correto. Mas em tese, sim, 15 anos, 65 anos de idade. Só precisa tomar muito cuidado porque se você parar de pagar, você também perde o vínculo com o INSS. E se precisar da ajuda do INSS antes de completar 65 anos, se não estiver pagando, você não vai ter direito. Perfeito. A Regina de São José dos Campos. Boa tarde. Meu esposo está com um processo de aposentadoria no INSS há 7 anos e não estão aceitando a insalubridade. Por que o INSS não está aceitando a insalubridade, doutora? Infelizmente, Regina, isso é comum, tá? A insalubridade, normalmente, é preciso ir para a justiça. Então, na justiça, a gente consegue, sim, reconhecer esse período insalubre. Mas o INSS, a gente tem muita dificuldade nesse reconhecimento. Infelizmente, a ideia que a gente tem é que eles negam, porque muita gente não procura o acesso à justiça. Então, nem sabem que tem esse direito. Então, infelizmente, é algo que a gente precisa brigar na justiça mesmo. Regina, para você, para quem está mandando perguntinha, está com dificuldade de conseguir se aposentar, entre em contato com a doutora e a equipe dela pelo Instagram Veneziane Advogados. Está aqui na tela. Anota aí, pode mandar mensagem, porque eles vão te ajudar também dando orientação. E quem sabe consegue até agilizar esse processo que é tão importante. Olha, o Sidivan mandou mensagem para a gente também. Tenho 32 anos de contribuição e 7 anos de agricultura. Consigo aposentar? Certo. Pelo que eu entendi aqui, você trabalhou, então, nesse período rural, lá, antigo. É necessário, tá, comprovar isso, mas provavelmente, sim, vai te ajudar a se aposentar antes. Você não me passou a idade aqui, mas deve, sim, então, entrar numa regra de transição e se aposentar antes dos 65 anos. Todo o período rural, ele pode ser comprovado através de provas documentais e mais testemunhas. Tá certo. A Fátima, será que terá boas notícias neste momento? Ela fala que tem 62 anos, 24 anos de previdência paga. Posso aposentar? Olha, Fátima, provavelmente você pode sim. Chegou seu momento, Fátima, de brilhar. Isso. Aposenta, mulher. Ô, notícia boa! Maravilhoso.
É isso mesmo. É isso. Pode. Provavelmente sim. A gente só precisa conferir se tem realmente ali as contribuições em dia. Me deixa a Perfeito. doutora responder. A gente já comemorou pela Fátima, foi Somos isso? felizes por você. A Cristiane de Taubaté, boa tarde, sou manicure, contribuo com o INSS há 19 anos, estou com vários problemas de saúde, já fiz cirurgia do túnel do carpo das 2 mãos, cirurgia de ombro, estou com problema de epicondilite no cotovelo devido à minha profissão. Gostaria de saber se posso me aposentar, tenho 55 anos. Certo. Dá pra adiantar, né, Cristiane, isso? na verdade, assim, a aposentadoria por saúde existe, tá? Então você vai receber um auxílio doença e depois uma possível aposentadoria por invalidez. É bem difícil hoje em dia a aposentadoria por invalidez, por vários problemas mesmo que o INSS está enfrentando. Mas sim, é possível, você precisa procurar um médico. Esse médico ele vai atestar que você não pode fazer esse esforço repetitivo como manicure. E aí você vai entrar em contato com o INSS e vai solicitar um benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, e depois uma possível aposentadoria por invalidez. A mulher deficiente, ela aposenta aos 55 anos, mas aí você precisaria ter um laudo dizendo que você é uma pessoa com deficiência, tá? E ter trabalhado por mais de 15 anos com essa deficiência. Tá certo. A Lucimar aqui de São José dos Campos, um beijo para você. Deus abençoe você também, amiga. Doutora, a categoria de vigilante hoje tem aposentadoria especial? Se sim, como funciona? A partir de quando se pode dar entrada? Um beijo. Isso. Então, assim, Lucimar, teoricamente, você precisa cumprir 25 anos com atividade especial, tá? Mas sim, a vigilante já foi considerado especial e você pode se aposentar mais cedo, sim. Então, você tanto pode, se você não tiver os 25 anos, pode converter um período que você tenha um pouquinho a mais, então, mulher 20%, homem 40%, e se aposentar um pouco antes, sim. Olha, a Sidneia também mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde, eu gostaria de saber quem trabalha de serviços gerais em escola tem direito à insalubridade e terá que pegar o PPP? Sim, tem que ter esse PPP, tá? Muitas vezes você não recebe a insalubridade, então precisa primeiro entrar com uma ação trabalhista para identificar esses agentes insalubres e depois você vai conseguir, então, um laudo técnico, né, que chama LTCAT e o PPP. E com esse PPP, ele pode sim te ajudar a se aposentar mais cedo. Tá, doutora, rapidinho, acho que dá tempo de responder a pergunta da Simone, que é um assunto que daria o programa todo, na verdade. Quem já é aposentado há mais de 15 anos pode pedir revisão? Pode, Simone. Se você Não, desculpa, você já é aposentado há mais de 15 anos? Isso. Não, então não pode. A revisão é só até 10 anos, tá? Se você se aposentou há mais de 10 anos, então infelizmente não cabe mais revisão. Só existe uma revisão, que é a revisão do buraco negro, que essa sim pode ainda pedir, mas é específico para quem se aposentou lá atrás, em 91. Olha, a gente quer agradecer, inclusive, a participação de todo mundo. Não deu para colocar todas na tela, mas se a sua pergunta não veio aqui para o ar, se você tem alguma dúvida, vou deixar para vocês o Instagram, tá? Veneziane Advogados, aqui espelhado para vocês verem. Segue lá, tira suas dúvidas, chama a doutora lá, que ela vai sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Para quem tem alguma dúvida com esse assunto, fica aí a nossa dica. Obrigado, doutora, Eu que pela agradeço, participação com a obrigada. gente. Obrigada, viu? A gente agradece você de casa também. O sorteio para você que mandou perguntinha, hashtag falando nisso. Dole uma, dole duas. Quem leva hoje vamos colocar na tela, Valquíria Brasil. Um beijo para você, minha amiga. Já a gente entra em contato, tá certo? E amanhã teremos um programa super especial sobre o Agosto Laranja. Olá, eu sou a doutora Nathalie Lete, neurologista. Nós estamos no Agosto Laranja e eu gostaria de te convidar para uma conversa no Falando Nisso, na próxima quarta-feira, dia 27, às 13 horas. Nós falaremos sobre a esclerose múltipla e suas repercussões. Conto com vocês! Conte mesmo, que vai ser um assunto muito importante que a gente vai trazer aqui. Um beijo, obrigado por tudo, viu? Foi muito legal. Obrigada pela companhia, boa tarde, até amanhã.